Coronavírus, fé, distração e a cloroquina do miserável. Esse foi o título do artigo que a gente escreveu para o Luiz Miller Blog nesse fim de semana, que trata exatamente um pouco dessa relação, porque eu estava relendo um texto de Antônio Gramsci, o livro Maquiavel, A Política e o Estado Moderno, lá na página 345, Antônio Gramsci faz uma relação sobre a questão da religião, o jogo e o ópio da miséria. Religião, o jogo e o ópio da miséria. Antes que alguém critique ou pensa que estamos aqui defendendo o fim da religião, o fim da igreja, o fim da lógica do jogo, eu quero deixar bem claro que, na verdade, esse jogo, essa distração, é mais ou menos o que a gente está percebendo nesse momento, onde há um envolvimento muito próximo entre política e religião. Há muito tempo, o próprio Martinho Lutero, lá em 1500, se mostrava muito preocupado. Ele escreveu inclusive uma obra, Os Dois Reinos, o reino terreno e o reino divino, que prega exatamente a separação entre Estado, política e igreja e religião. Isso inclusive é fruto da reforma luterana ocorrida ali em 1500. O que está acontecendo hoje é exatamente algo muito similar. Você vai para o jogo, e Gramsci, quando estava ali na cela, lutando, sendo perseguido por Mussolini, quando estava emergindo lá na década de 20 do século 20, estava fugindo daquele movimento que nós conhecemos na história como fascismo. Também quero aqui relembrar que fascismo pode ser interpretado como capitalismo. O fascismo nada mais é que uma relação capitalista. É importante dizer que essa mistura entre religião e também a política gera e sempre gerou muitos problemas para a humanidade. Como diz Eric Hobsbawm, no século XX tivemos uma era assassina. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra, a bomba atômica. A propósito, aquilo que foi jogado, os americanos jogaram em Hiroshima, Nagasaki, foram 90 e tantas mil mortes, e nós aqui no Brasil, com certa displicência e de certa falta de controle de uma política pública, estamos chegando a 100 mil pessoas que já perderam sua vida. Famílias inteiras perderam as suas famílias. Aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, essa semana mesmo, foi amplamente divulgado na imprensa, uma família toda foi perdida por conta da Covid-19. E agora a gente observa movimentos de distração, de jogo. O que significa isso? Quando o Gramsci levanta isso, ele faz uma provocação dizendo que o Estado, se ele é destruído, destrói-se também a sociedade civil. Se você não tem Estado, não tem a sociedade civil, e o ataque que se faz com essa mistura também se faz um ataque à igreja. O que seria de nós sem a igreja? O que seria de nós sem o Estado? O que seria de nós sem a sociedade civil? Eu penso que é momento de reflexão, muitos estão pensando nisso, e eu quero refletir contigo. Gramsci, naquele seu cárcere, ele pensou sobre uma relação que existe nesse jogo, nessa distração, quando o sujeito vai e joga, por exemplo, na Mega Sena. Joga na Mega Sena na segunda, com a expectativa, com a esperança de na quarta ou no sábado ficar rico. Esse é o jogo. Bom, o que ele diz? Eu paguei ali poucos centavos, poucos reais. Se eu ganhar, resolvi minha vida, eu vou ficar rico e vou resolver todos os meus problemas financeiros. Se eu perder, também não perco nada jogando ali 2, 3 reais. É mais ou menos a aposta que muitos que vão para a igreja no domingo, vão para a missa, vão para o culto fazem. Bom, se existe Deus, óbvio, estou salvo, estou no reino celeste. Se não existir, eu não perco nada também ficar ali uma hora rezando. Eu penso que é muito importante nesse momento ter muita responsabilidade, tanto por parte do clérigo, tanto por parte das igrejas sérias, que a religião sim é um elemento fundamental para a organização da sociedade. Assim como também não tenho absolutamente nada para aqueles que vão fazer a sua fezinha no jogo, na cena, não tem problema nenhum.
desde que isso não venha se misturar com a política. Jogar e falar que remédios como a cloroquina vão salvar vidas, isso é um absurdo, é um jogo, é uma distração. Eu distraio a população com uma série de outros fatores, distraio inclusive levantando caixas de remédio, como se eu fosse um messias, e a partir disso não resolvo aquilo que eu preciso resolver, que é organizar, fazer uma ação coordenada e evitar aquilo que ex-ministros já têm apontado, dizendo que nós podemos chegar e ultrapassar o número de 200 mil pessoas mortas que perdem a sua vida. Você e eu podem estar nessas vítimas. Você já parou para pensar nisso? Você e eu podemos ser vítimas, sim, do coronavírus e ter agravado o nosso estado de vida e não mais estarmos aqui na nossa relação interpessoal. É muito sério e eu peço e espero e tenho fé de jamais passar pela vergonha de me acomodar. Coronavírus, a fé, a distração e a cloroquina do miserável. Não é desta forma que vamos solucionar essa grave e difícil e miserável pandemia e esta peste que aí está. Mas também estamos convictos que a história e a vida vai se restabelecer e vamos ter uma vida melhor.